Oi, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar sobre os óleos essenciais, ou a psicoaromaterapia e o elemento fogo. Vou trazer aqui três óleos essenciais que estão relacionados com o arquétipo desse elemento e falar um pouquinho do porquê que a gente faz essa correlação. Também com a indicação de processos terapêuticos pensando numa sequência. Então, quando a gente usa os óleos essenciais, eles não são isolados, eles não são aleatórios, não é porque eu quero um determinado objetivo imediato, é porque a gente visualiza ali um processo de transformação, de busca de um resultado, seja numa terapia, seja mesmo de desenvolvimento pessoal, né, de autodesenvolvimento. Então, quando a gente escolhe um óleo essencial, uma sequência de óleo essencial, a gente sempre pensa num tema terapêutico. E quando olhamos para os elementos, esse tema ele fica muito evidente. Por exemplo, quando a gente precisa do equilíbrio do elemento fogo, a gente vai ter ali algumas indicações que esse arquétipo traz. Em situações em que a gente precisa de mais coragem, mais entusiasmo, mais paixão, mais movimento, mais ação, mais impulso, mais confiança, e tem maneiras da gente ativar tudo isso na nossa vida. Então, esse tema, equilíbrio do elemento fogo, é um bom olhar, né, uma forma da gente visualizar um objetivo dentro de um processo terapêutico. E saber quais são os óleos essenciais relacionados a cada um dos elementos nos ajuda na hora de fazer uso de processos terapêuticos. Então, é isso que eu estou trazendo no vídeo de hoje, é um pouco disso que eu estou trazendo também nessa série, que eu já comecei falando do elemento água, depois do elemento terra, hoje eu vou falar do elemento fogo, e na sequência eu vou trazer aqui o elemento ar também. Então, é isso que eu vou abordar aqui e por que de agrupar óleos essenciais com um tema terapêutico. Aqui nos slides, então, fica mais visível esses aspectos que eu estava comentando, e até mesmo a gente já vai ancorando um pouco das cores, daquilo que traz mais a evidência desse elemento para nós. Então, a gente associa, por exemplo, os tons mais quentes de cor, vermelho, laranja, esse próprio amarelo. Então, pensa no elemento fogo como ele é na natureza, como ele é externamente, para depois também enxergar isso internamente. Então, de que maneira a gente percebe o elemento fogo no nosso comportamento? Muitas vezes ele vai estar relacionado com a nossa iniciativa, a nossa liderança, poder pessoal, o nosso movimento mesmo na vida, então as ações, a proatividade, se a gente está com coragem, com entusiasmo, com autoestima em dia, com poder pessoal, se a gente está agindo por propósito, então com idealismo em dia, aquilo que a gente acredita é o que a gente faz. Então isso também é um aspecto de elemento fogo, bem incorporado, vamos dizer assim. Além da força da ação, da liderança, essa representação do elemento fogo quando ele está em equilíbrio. Quando a gente tem esse elemento em desequilíbrio, esse fogo pode trazer o quê? Excesso de impulsividade, trazendo irritação, agressividade, chegando à raiva, ou discussões frequentes, e emoções, vamos chamar assim, inflamadas, né? Então, quando a gente tem o excesso de elemento fogo, a gente vai ter o desequilíbrio. A falta também vai trazer o desequilíbrio e o excesso. Então, aqueles aspectos ali que eu coloquei como, né, no lado à esquerda, um aspecto de equilíbrio e à direita ali o desequilíbrio, é mais para a gente ter essa visão que em alguns momentos a gente vai estar buscando o equilíbrio daquele elemento através de suprir o que está em falta ou de tirar parte do excesso. Quando a gente pensa aqui nos arquétipos dos signos, então a gente tem dentro dos 12 signos, temos três que se referem ao elemento fogo, e cada um deles ocupa, vamos dizer assim, é dono, né, fazendo uma analogia, de uma casa, de uma das 12 casas. Então, Áries é o regente da casa 1, e uma palavra-chave que pode traduzir o impulso desse fogo de Áries é o agir. Áries é considerado, inclusive, o guerreiro. Quando a gente pensa nos 12 arquétipos dos signos, ele tem muito a ver com as batalhas que a gente vai de uma forma corajosa, de uma forma empreendedora até, no sentido não só das batalhas físicas, né? A gente não está se falando aqui de guerras necessariamente explícitas, mas a gente está falando de tudo aquilo que a gente tem que conquistar
na nossa vida, como um objetivo, um projeto, um empreendimento. Então, esse movimento de ação para vencer as batalhas ou para conquistar aquilo que a gente busca tem muito a ver com o impulso de Áries e com esse fogo mais, dentro da alquimia a gente chama sulfúrico. Então, a gente tem ali classificações do fogo em 3 níveis. Seria sulfúrico, salino e mercurial. Só trazendo como informação. Leão já é o regente da casa 5 e a gente vai ter aqui uma palavra-chave que traduz esse arquétipo como valorizar. Então, ele tem muito a ver com poder pessoal, com autoestima, com liderança, com expressão da própria identidade, com brilho pessoal, com, enfim, né, manifestação da própria personalidade. E, por fim, o terceiro signo relacionado ao elemento fogo é o signo de Sagitário, onde a gente tem ele regendo a casa 9, e uma das palavras-chave que pode traduzir esse elemento é acreditar. Então, Sagitário tem muito a ver com agir por ideais, crenças, levantar, como se levantasse assim uma bandeira né, dizer, eu faço isso por esse motivo, tem um sentido, tem um propósito, eu acredito nisso. Esse é o fogo do meu do que eu acredito, do meu impulso de vida. Esse é o que me leva a agir. E aí, trazendo então essa reflexão sobre óleos essenciais ou psicoaromaterapia e o elemento fogo, eu trouxe 3 representantes. Um deles está no vídeo anterior dessa semana, que eu falei do óleo essencial de cravo, e a gente vai ter ele com bastante eugenol dentro da composição química, como eu falei no vídeo. Então, esse é um dos motivos que ele está como óleo essencial representante do elemento fogo. O eugenol é um fenol e ele é muito estimulante, então aqui ele vai trazer a questão do desbloqueio. Muitas vezes a gente está com situações que estão, seja por crença ou seja por falta de coragem de agir, e precisa literalmente dar um empurrão. O cravo, o óleo essencial de cravo, ele pode trazer esse aspecto, esse sentido, né, de movimentar o que está estagnado, estimular também a ação, além da criatividade, enfim, o impulso. E auxilia em casos, como eu falei no vídeo do próprio óleo essencial, em casos de dores também, porque ele é extremamente analgésico. Então, esses 3 óleos essenciais representantes do arquétipo do elemento fogo, eles têm uma razão de estar aqui e eu vou falar um pouquinho de cada um. O óleo essencial de cravo, por exemplo, ele é extremamente analgésico e também usado para situações que a gente tem energia estagnada, que a gente precisa trazer mais estímulo ou até mesmo movimento. Por isso, ele está relacionado muito ao elemento fogo, com base nas características que eu comentei antes. E também a gente sabe que o óleo essencial de cravo ele é rico em eugenol, que está presente em bastante quantidade é um dos componentes químicos majoritários desse óleo essencial, e esse componente ele vai inibir os receptores da dor, os receptores sensoriais de percepção da dor. Então, esse é um motivo que ele está associado a esse efeito analgésico, mas o eugenol ele é um fenol, e os fenóis, essa família química, a gente tem eles com essa característica de serem muito quentes e estimulantes. Então, esse é um motivo dele estar aqui como óleo essencial do elemento fogo. Claro que para isso a gente vai ter alguns cuidados, por exemplo, pessoas com hipertensão ou epilepsia, vai evitar o uso em gestantes ou crianças com menos de 2 anos, ou mesmo usuários de medicamentos anticoagulantes. A gente sempre vai ter cautela na dosagem em casos que, por exemplo, tem a doença crônica ou algo mais até agudo, no sentido de doença hepática ou renal, ele pode ser irritante da pele também, então jamais a gente vai aplicar puro, enfim, aqueles cuidados todos que a gente sempre coloca no sentido de respeitar as concentrações máximas. Então, quando é um uso tópico, por exemplo, a gente vai deixar em no máximo 0,6% numa fórmula diluída para aplicar na pele, para ter um uso seguro. O segundo óleo essencial que eu vou falar aqui, que é relacionado ao elemento fogo, é o tomilho, que o nome científico é Thymus vulgaris, e ele é considerado o óleo da coragem. Então, a gente até pode dizer que é o representante do guerreiro aqui na psicoaromaterapia. Ele vai ser extremamente tonificante,
vai trazer mais ânimo, energia, disposição, coragem, confiança, e pode ser uma boa dica, né? Uma boa indicação quando a gente tem situações de esgotamento físico ou mental, porque ele vai trazer um estímulo, vai trazer esse movimento é a representação do próprio elemento fogo. Também pode ajudar no aumento da imunidade, e a gente vai ter dentro dos cuidados, das precauções, também aquela questão de ser contraindicado para gestante, crianças até 2 anos, e concentração máxima ali em aplicações tópicas de 1,3%. E o terceiro óleo essencial relacionado ao elemento fogo é o manjericão, que ele também é chamado de óleo da presença ou do poder pessoal. E aí, se a gente pensar e lembrar ali dos signos que eu estava comentando antes, ele tem muito do aspecto do signo de leão, do fogo de leão. Então, ele fala muito de poder pessoal, de presença, de liderança. E ele vai ter um aspecto também de reparador físico e mental. Então, situações de cansaço, de esgotamento, o óleo essencial de manjericão é uma boa pedida. Ele promove autoconfiança, energia, vitalidade, também vai ter um efeito analgésico e auxilia naquelas dores que às vezes são causadas por tensão. E a gente vai ter algumas propriedades também físicas e da emocionais, né, da psicoaromaterapia ou vibracionais que vão estar relacionados à superação, seja de trauma, de medo ou de estímulo. Então, ele vai estar muito ligado ao arquétipo desse elemento fogo por várias razões. Também a gente vai ter aqui as precauções com relação à concentração máxima indicada e não ser utilizado para gestantes, né? Então, a gente vai ter essa característica principal dos óleos essenciais do elemento fogo como trazendo esse arquétipo. E movimentos como ação, impulso, vontade, paixão, transformação, transmutação, então movimento para mudar. E lembrando dos signos, Áries, Leão, Sagitário, que não estão associados a esse elemento. Então, basicamente, a gente vai ter aqui características que são desse tema de equilíbrio do elemento fogo. E claro que a gente sempre vai equilibrar isso num processo terapêutico, pensando em que momento que a pessoa está preparada para fazer esse estímulo. Muitas vezes a gente chega com um empurrão, né, querendo romper ali algo que está estagnado, mas dependendo de como for o momento de vida que a pessoa está passando, ele não vai ser mais indicado. Pode ser que antes tenha que fazer uma preparação, abrir espaço, fazer uma asepsia, limpar algum tipo de, às vezes, um trauma, uma crença, algo que pode, no momento que simplesmente chega ali empurrando com o fogo, né, com óleo essencial que esteja relacionado a esse tema do fogo, o estímulo ele não vai ser um estímulo positivo, ele pode ser um estímulo até que agrave mais aquele quadro que a pessoa está passando. Então, a gente sempre busca o equilíbrio não só do elemento em si, mas do momento que a pessoa está olhando os 4 elementos e qual é a forma de trazer o equilíbrio deles para a nossa vida, porque a gente precisa estar com os 4 elementos em dia na nossa vida, né? Cada um deles trazendo aspectos ali que são importantes para o nosso dia a dia, para todos os assuntos que envolvem a nossa vida. Então, se quiser saber mais também sobre isso, esses vídeos aqui são curtos, meu objetivo é ficar mais pontual, trazendo essa relação da psicoaromaterapia com os óleos essenciais, com os arquétipos dos elementos, mas também eu faço isso de uma maneira mais, eu ensino sobre isso em jornadas terapêuticas e de psicoaromaterapia, onde eu passo esse conhecimento para terapeutas, para profissionais, para aromaterapeutas ou para pessoas que querem saber mais, usar isso e também poder atuar dessa forma em consultório ou mesmo para sua própria vida. Então, se quiser mais informações, aqui na descrição do vídeo tem um link para entrar em contato com o suporte. É só pedir lá, dizer que assistiu esse vídeo e perguntar qual é a próxima jornada que está aberta. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro aqui nos vídeos desse canal.